Então, Capso, e nós vamos falar agora sobre a situação do caso Epstein lá nos Estados Unidos, né? Vocês sabem, a gente chegou a falar sobre isso aqui. O Trump quer enterrar esse caso, não quer falar mais sobre isso, né? Sabe-se lá o que aconteceu. Algumas pessoas estão dizendo que ele fez um acordo com o Deep State, de que vamos deixar para lá esse negócio do caso Epstein. Outros dizem que é porque o nome dele está na lista e coisa e tal. Apesar do que isso não é novidade, o nome dele, ele já confessou que ele viajou no avião do Epstein, né, várias vezes, só que nunca foi lá na Ilha das Lolitas e nunca teve nada disso daí, né, nunca teve interação com essa parte, digamos, pornográfica do Jeffrey Epstein, né? Enfim, tem um monte de questionamentos em cima dessa questão do Jeffrey Epstein, mas o que eu acho mais curioso é essa manchete aqui do Estadão, que sem querer eles percebem uma coisa sobre o movimento da direita que contradiz tudo que eles dizem sobre a direita, né? Eles dizem que a direita é um movimento articulado, porque tem a direita internacional, que não sei o que lá, porque o Trump faz uma sei lá o que, e controla o movimento MAGA e não sei o que lá. E olha só, o Estadão está confessando aqui, ó, ninguém, nem mesmo o Trump, consegue controlar o movimento MAGA no caso Epstein. Não, não é só no caso Epstein, é em qualquer caso, porque, de novo, o que a direita está surgindo é um movimento de baixo para cima. É diferente dos movimentos que a esquerda está acostumado, que são de cima para baixo, em que tem alguém organizando a coisa, alguém fortalecendo aquele grupo, alguém chamando o pessoal para fazer apoio ou crítica a qualquer coisa, né? Você pode ver o gabinete do ódio da esquerda, como é que é. É exatamente assim, né? A Janja junta um monte de influencers. Não, hoje nós vamos criticar fulano de tal. Hoje as palavras são essas, eu não sei o que lá. A direita não. A direita é orgânica, é espontânea, as pessoas têm suas opiniões. Então, você concorde com o Trump no caso do caso Epstein ou não concorde com o Trump, você tem que reconhecer que o movimento de apoio do Trump, o MAGA, é independente disso. Tem muita gente que era MAGA desde criancinha que está criticando o Trump. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Anarco-Socialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, é o que eu falo. O Estadão, sem querer, acabou entregando aquilo que eu sempre disse. O Alexandre de Moraes aqui no Brasil dizia que o Bolsonaro fazia um gabinete do ódio, não porque a Joyce Hasselman, não porque o Bolsonaro orientou os seus atacantes a me atacar e por isso que eu fui atacada. Não, dona Joyce Hasselman, você foi atacada porque todo mundo viu que tu fez uma trairagem do caralho com o Bolsonaro e aí todo mundo ficou puto contigo e resolveu te atacar, criticar você. Te atacar não, criticar você, né? Porque criticar é diferente de atacar. É uma coisa bem diferente. Mas para esse pessoal, eles sentem uma crítica muito forte, acham que é ataque, né? E é isso que acontece. A direita, ela é orgânica, ela se organiza naturalmente, até lá nos Estados Unidos. Esse papo de que existe uma internacional fascista, quem falou isso? Acho que foi o Barroso, cara. Acho que o Barroso que meteu uma dessa. Uma internacional de direita, de extrema direita, porque eu não sei o que lá, porque tá todo mundo falando e não sei o que. Sendo que não tem. O que tem é as pessoas conversando entre si, as pessoas percebendo que são muito mais conservadoras e religiosas do que os governantes que estão por aí, uma vez que não tem aquela espiral do silêncio causada pela mídia tradicional, o pessoal começa a se perceber mais à direita, procura candidatos mais à direita, candidatos antissistema. Eu gosto de dizer que candidatos libertários, a verdade é essa. Você pode falar assim, poxa, Peter, mas o Bolsonaro não é libertário, ele nunca disse que é libertário. E eu não estou dizendo que ele é libertário também não. O que eu estou dizendo é que a população busca pessoas antissistema. Antissistema é, em última análise, libertário. É o que as pessoas estão procurando. Se você reparar bem, o Milley, o Trump, o Bolsonaro, o Orbán, a Marine Le Pen e tantas outras figuras, entre aspas, de direita, não tem muita coisa em comum, né? Poxa, o Milley é totalmente a favor de cortar gasto de Estado e coisa e tal, diminuir Estado a qualquer custo. O Bolsonaro já tem uma pegada mais militar e não sei o que lá, de pátria grande, não sei o que. O Trump é o maluco completo que faz um monte de coisa doida na cabeça dele. Não tem muita coisa a ver à direita. O que acontece no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, em um monte de lugares é isso.
A população não está se tornando de direita, ela está se tornando libertária. Ela está vendo que o sistema não está funcionando e quer trocar esse sistema para um outro sistema, que é uma coisa diferente, né? E aí o curioso é isso, porque a esquerda fica acusando a direita, acusando os libertários de... Não, porque tem uma grande conspiração que eles ficam mandando os perfis fazer isso na internet. Não precisa, meu amigo, as pessoas têm cabeça, elas percebem o que está acontecendo. A beleza da internet é isso, ela é orientada a ideias, e é por isso que a esquerda se dá tão mal, porque as ideias da esquerda são ideias velhas, ideias ruins, ideias que não têm amparo no mundo atual, né? Aqui, ó. Além de fornecer material inesgotável para jornalistas e democratas, as tentativas da Casa Branca de conter o caso Jeffrey Epstein fornecem o teste útil para a questão que será mais importante à medida que nos aprofundarmos no segundo mandato de Trump. Até que ponto o populismo MAGA existe como uma força política distinta dos impulsos e caprichos do seu líder de boné vermelho? E aí, de novo, o cara, sem perceber, ele fala aquilo que a gente já está falando o tempo todo. Acontece para Bolsonaro também. Bolsonaro não comanda o bolsonarismo. Essa ideia de que Bolsonaro manda no bolsonarismo, não. O que acontece é o contrário. As pessoas que querem uma alternativa para o Brasil, as pessoas que querem alguém para mudar esse sistema que está aí, acabam escolhendo o Bolsonaro. Por quê? Porque é o cara óbvio, é o cara que briga com o sistema. Olha quem que o sistema está atacando. O sistema está atacando o Amoedo? Não, o Amoedo está lá, sentado na casa dele, tranquilo, lá, sem ninguém atacar ele. O sistema está atacando o Dória? Não, não tá. O Dória está lá, rico pra caralho, sem fazer porra nenhuma. Tá lá sentado na casa dele também, sem problema nenhum. Tá atacando o Pablo Marçal? Também não, tá todo mundo tranquilo. Quem que o sistema está atacando? É o Bolsonaro. Então o Bolsonaro é o cara antissistema. Então é por isso que as pessoas acabam votando no Bolsonaro, acabam querendo o Bolsonaro. Esse é a lógica por trás disso. E quanto mais o STF tenta bater no Bolsonaro, pior fica a situação para o STF, evidentemente, né? Aí o pessoal coloca a ligação, não porque o Trump estaria na lista do Epstein, coisa e tal, sendo que o próprio advogado do Epstein já falou que não tem nada contra o Trump. O Trump, de fato, viajou algumas vezes no avião do Epstein, mas não foi para a ilha das Lolita Island, lá, a ilha das meninas lá que o Jeffrey Epstein levava o pessoal, né? Então, assim, não tem nada contra o Trump de verdade. Acho muito pouco provável que achem alguma coisa nesse sentido. Agora, por que o Trump voltou atrás nessa história? A verdade é a seguinte, se você olhar historicamente, o Trump nunca foi fã desse negócio do Jeffrey Epstein. Sempre foi uma coisa muito mais da galera trumpete, né, da galera ligada ao Trump, do que do Trump em si, né? A mesma coisa eu falo sobre a ligação com a Rússia, tá? Tem muita Russete que é também maga, mas o Trump em si nunca foi muito pró-Rússia no final das contas, né? Bom, aqui, ó, repercussão do caso Epstein enfurece o Trump e paralisa os Estados Unidos. Eu não sei se paralisou não, tá? Não sei se vocês sabem, mas aprovou um monte de coisa no Congresso. O que está paralisado agora nos Estados Unidos é porque está o recesso, né? Tal como aqui no Brasil a gente está com recesso de meio de ano, lá nos Estados Unidos, essa época é o Spring Break, né? O principal feriado deles é agora, não é em dezembro, porque em dezembro é inverno e coisa e tal. Então agora eles estão fazendo o Spring Break, aí está paralisado, realmente o Congresso não está funcionando, mas não tem nada a ver com Epstein, né? Enfim, não tem muita lógica isso daqui, né? É mais o pessoal aqui da esquerda brasileira querendo brigar com o Trump, o que é muito curioso, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daqui. Aqui, ó, Trump manda fechar a Câmara dos Estados Unidos para impedir votação sobre o caso Epstein. Mandou fechar, não. O chefe da Câmara lá começou o recesso, declarou o recesso lá também, né? Ah, mas queriam votar não sei o que lá do Epstein. Pois é, mas votar na Câmara não pode, no recesso não pode. Aqui no Brasil não pode também. Aqui no Brasil o Hugo Mota proibiu até as comissões de funcionar. Pô, as comissões podem funcionar, né? Enfim, essa é a coisa toda, né? O South Park também fez uma brincadeira com o Trump em relação ao Epstein. Isso é normal, pô. South Park é South Park, é lógico que fariam isso. Mas até nesse desenho do South Park você repara uma coisa curiosa, né? Eles reconheceram o Trump como uma força política válida. Por quê? Porque no primeiro South Park, quando o Trump ganhou em 2016, eles fizeram o Sr. Garrison. Vocês lembram disso? O Sr. Garrison era o Trump na época, né? Ou seja, o Trump não existia. Eles nunca retrataram o Trump no seriado. A Hillary aparecia no South Park.
o Trump não aparecia, porque eles não queriam dar bola para o Trump. Não, porque o Trump não existe, o Trump é uma coisa totalmente fora, é uma pedra fora do caminho, é uma pedra no caminho, é só um problema no meio do caminho aqui da nossa democracia maravilhosa, igual o pessoal da esquerda trata o Bolsonaro, que é uma pedra no caminho que a gente tem que acabar para resolver e coisa e tal. Não estão percebendo que se trata de uma mudança da população. A população realmente está vendo essa alternativa, quer esse tipo de coisa, né? Então agora, ok, estão criticando o Trump, é natural, o pessoal ali é todo mundo esquerdista pra caramba, mas botaram o Trump. No seriado aparece o Trump, né? Não é mais o Sr. Garrison com... era o Sr. Garrison com bronzeado de laranja, de cenoura, um negócio assim, né? Não é mais o Sr. Garrison, é o Trump mesmo que está no seriado. Até o South Park, de uma forma ou de outra, está reconhecendo que o MAGA, né, o movimento do Trump, é um movimento legítimo, é um movimento que quer coisas específicas na política americana. E você pode gostar dessas coisas, pode não gostar dessas coisas, mas é um movimento legítimo. É o mesmo que eu falo do bolsonarismo aqui. O Barroso não gosta, o Alexandre de Moraes não gosta, o pessoal da elite aristocrática socialista brasileira acha que não pode, não sei o que lá, mas... Amigo, é um movimento político válido, tem que estar na urna, tem que ser votado, não teve porcaria de golpe nenhum no final das contas, né? Vamos ver no que vai acabar isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.